Comissão técnica do Vasco e jogadores comemoram a liberação de São Januário. Vamos falar também sobre uma bomba que está aí nas redes sociais e nos bastidores do Vasco. Pedrinho vai se lançar candidato a presidente? Vem cá que a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a entrevista coletiva de Paulinho agora há pouco e sobre ingressos esgotados para o clássico. Olha, promete casa cheia. Torcida do Vasco comprou todos os seus ingressos. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então já sabe, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Eu vou começar com a bomba do dia. Meus amigos, vou logo explicando a vocês o que é que está acontecendo. Tá rolando um zum nas redes sociais e nos bastidores que um ídolo do Vasco estaria se candidatando, estaria próximo a ter sua candidatura confirmada como presidente do Vasco Associativo. Esse burburinho saiu dos bastidores, dos corredores e chega à rede social. E a gente vai falar sobre isso, porque fala-se que Pedrinho, que inclusive estará na transmissão de Vasco e Fluminense pelo Premier, ao vivo das 16 horas, estaria alinhavado com a Sempre Vasco para poder sair como candidato a presidente do Gigante da Colina. O que é que eu acho? O que é que eu vou dizer? Eu acho improvável, porém, eu não duvido de nada que acontece na política do Vasco. Se eu tivesse um conselho para falar pro Pedrinho, não vá. Não sei nem se isso é uma verdade, se só é um zum, se há uma negociação, se o Pedrinho vai aceitar ou não. Mas se eu tenho uma coisa para dizer a ele, sai disso. Política do Vasco é problema, meu amigo. Diremos o nosso saudoso Dinamite que, por pouco, sofreu muito. Então, cara, é um zum que rola, e eu sei que essa conversa vai chegar aqui no YouTube mais dia, menos dia, então a gente já explica. Hoje é um zum, um burburinho que está acontecendo nos bastidores, e até então, nem a Sempre Vasco, nem o próprio Pedrinho, que provavelmente deve se pronunciar nas próximas horas aí, deixaram nenhum comunicado até o momento que eu estou gravando aqui, confirmando ou negando esse zum, esse burburinho que tá rolando aí, né? Quando eu digo, cara, o Vasco é essa história, né? Aí tá brigando outro dia para liberar o estádio. Hoje, a bomba do dia é que um ídolo pode se candidatar. Enfim, até o momento, como eu falei, nem Pedrinho, nem Sempre Vasco comunicaram. Inclusive, há também um burburinho que o Sempre Vasco poderia entrar numa chapa aí com o Levenciano e tudo mais. Enfim, eu não gosto de falar de política do Vasco, mas como envolve o nosso ídolo, o Pedrinho, é bom trazer isso, porque eu sei que daqui a pouco esse burburinho vai chegar na bolha do nosso YouTube. Enfim, falando agora do futebol do Vasco, a comissão técnica do Vasco está muito feliz com a liberação de São Januário. Ramon Dias postou isso ontem à noite, né? Feliz por la liberação de nuestro estádio, vamos Vasco. O Emiliano Dias também postou nas suas redes sociais e eles estão muito empolgados. Por quê? Tanto o Vasco, quanto a comissão, quanto alguns jogadores. Por exemplo, Paulinho nunca jogou com o Vasco, desde que chegou não jogou com o Caldeirão com torcida. Verrete, Payet, o próprio Praxedes, apesar de já ter enfrentado o Vasco, o próprio Maicon, o Medel. Então, os jogadores estão muito felizes, juntamente com a comissão técnica, pela liberação de São Januário e muito ansiosos para esse encontro com a torcida que deve acontecer na próxima semana, dia 21, contra a equipe do Coritiba às 19 horas. Isso foi bastante comemorado, era um pedido da comissão técnica para agilizar isso, porque eles querem São Januário, eles entendem que São Januário será um fator importante junto ao Vasco. Assistiram bastante vídeos antes de vir ao Vasco, o próprio Emiliano também conhecia um pouquinho da história, então eles estão muito empolgados com essa possibilidade de ter São Januário novamente.
Para o jogo contra a equipe do Fluminense, que não será em São Januário, esse será no Newton Santos, ingressos esgotados. Foram colocados uma carga de 40 mil ingressos, porém, eles têm. O Newton Santos tem uma capacidade máxima de 46 mil, mas a PM orientou que isso fosse liberado somente 40 mil, pouco mais de 33 mil ingressos para a torcida do Vasco. Então, ingressos esgotados para a torcida vascaína no jogo contra a equipe do Fluminense. Jogo esse que a gente pode ter Lê do ex, né? Além do Léo, que é o zagueiro que foi criado na base do Fluminense, temos esse rapaz aí, ó. Sabe quem é ele? Tá reconhecendo? Não tá? Olha lá, hein? Você conhece, você gosta bastante dele. É o Paulinho, também cria da base do Fluminense, criado em Xerém. Jogador que passou por lá. E hoje, inclusive, ele deu uma entrevista e falou o seguinte: que se fizer gol, vai comemorar, porque é um grande momento do futebol e ele não pode deixar passar isso. Paulinho também deixou bastante claro que a questão física dele tá melhor. Quando ele chegou, ele tinha dito, né, que precisava de um tempo para melhorar. Falou sobre ele não quer ser chamado como Paulinho Paulo, inclusive disse que a galera tira onda com ele em casa por causa disso. E deixou claro que o time do Vasco tá focado, que os trabalhos durante a semana foram mais táticos e físicos, que o Ramon Dias que é um time bastante físico dentro de campo. E falou sobre o gramado sintético. Disse que o Vasco já jogou contra o Palmeiras, mas relatou uma diferença do estádio do Palmeiras para o estádio do Newton Santos. Como eu já tinha dito aqui a vocês, parece um gramado mais duro, né? Foi o que deu a entender também o Paulinho, um gramado mais solto, como ele disse, né? Então, é um gramado onde a bola corre mais rápido. O Vasco, inclusive, treinou com um gramado com a grama molhada para tentar se adaptar. Paulinho disse que o pensamento é de evolução e espera que o Vasco coloque em prática tudo aquilo que foi trabalhado durante a semana, esse tempo que teve para treinar dentro de campo contra a equipe do Fluminense. Vasco que busca, não vai ter como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, né? Porque o Santos tem 21, o Bahia tem 22. Hoje, inclusive, tem jogos importantes nessa quinta-feira. Santos e Cruzeiro, querendo ou não, é uma briga ali embaixo. O Cruzeiro está muito próximo da gente, estreia do Zé Ricardo lá no Cruzeiro. Curitiba e Bahia, e ainda tem Corinthians e Fortaleza também. Então, é um dia de jogos hoje para a gente ficar atento, porque são times que estão um pouco mais ali abaixo, para a gente se situar. Importante seria aí no duelo entre Bahia e Curitiba, se alguém tiver que vencer, é o Curitiba, né? Ou empate. No duelo do Santos, também, o ideal seria uma derrota do Santos. O Santos não pode vencer. O Corinthians também, se puder perder pro Fortaleza, tá maravilhoso, que é mais um time que se segura ali na parte de baixo da tabela. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E valeu! Tamo junto! Até a próxima. E Vascão sempre.